Olá, meu nome é Valtair Miranda e hoje no nosso canal Espiritualidade Apocalíptica nós vamos para o terceiro vídeo da série intitulada Ventos da Reforma. Hoje vamos mergulhar na vida de João Hus, uma figura crucial para entendermos os eventos que provocarão a Reforma Protestante. Seção 1. O contexto religioso. Após a morte do Papa Gregório XI, em 1377, a cristandade ocidental entrou numa profunda crise. Em 1378, com a eleição de Urbano VI como Papa, um clamor popular se levantou exigindo que o novo líder da Igreja fosse italiano. Como resposta, 4 meses depois, um novo conclave foi convocado e elegeu Clemente VII. Você pode imaginar, então, que o problema se resolveu, mas nada. Urbano VI não declinou e o resultado foi que, a partir daquele momento, existiam 2 papas simultâneos, cada um reivindicando ser o verdadeiro sucessor de Pedro. Urbano VI e Clemente VII se excomunhavam mutuamente, mergulhando a Igreja no que conhecemos como o Grande Cisma do Ocidente. Perguntas pipocavam na cabeça dos crentes ocidentais, como: qual destes papas tem o direito de nomear cardeais? Os bispos indicados por esses papas têm legitimidade? E os sacramentos ministrados por eles, ou pelos clérigos subordinados a eles, são válidos? Em meio a essa confusão, a dúvida devastadora pairava no ar. Se havia 2 papas, quem de fato liderava a Igreja Romana? Ou mais perturbador ainda, será que nenhum deles era o verdadeiro líder? O impacto foi tão profundo que questões cada vez mais populares começaram a se espalhar. Com 2 papas, quem estaria guiando as almas para o paraíso? Muitos acreditavam que desde o início do Grande Cisma, nenhuma alma havia sequer sido aceita no céu. Era realmente uma gigante crise para a Igreja Romana. Foi nesse contexto que a tese conciliarista começou a ganhar força. Segundo essa ideia, a autoridade máxima da Igreja não deveria estar concentrada no Papa, mas sim no concílio eclesiástico, ou seja, no coletivo dos membros da Igreja. Apesar dos papas cismáticos já terem morrido, os seus sucessores ainda davam continuidade à divisão da Igreja. Eram eles Gregório XII, em Roma, e Bento XIII, em Avignon. Instigados por questões como o conciliarismo, tentou-se corrigir a divisão do papado em 1409, num concílio na cidade de Pisa. Ali, o concílio demitiu a ambos os papas, elegendo um novo papa, Alexandre V. Resolveu-se o problema? De novo, não. Piorou, na verdade, porque nenhum dos 2 papas aceitou renunciar e a Igreja acabou ficando com 3 papas: o Papa de Roma, o Papa de Avignon e o Papa de Pisa. Seção 2. Quem foi João Hus? João Hus nasceu por volta de 1372 na atual República Tcheca, então parte da Boêmia. Ele estudou na Universidade de Praga, onde obteve o título de mestre em 1396 e mais tarde tornou-se reitor da universidade. Hus era um homem profundamente influenciado pelos escritos de John Wycliffe, o reformador inglês. O seu trabalho como pregador foi notável naquela cidade. Ele se tornou sacerdote, chefe da Capela de Belém, em Praga, e dali suas pregações, muitas vezes feitas em língua vernácula para todo mundo ouvir, e não em latim, como nas demais igrejas, atraíam multidões. Ele cresceu no auge da confusão, então, do Grande Cisma, que eu já descrevi há pouco. De onde estava, ele viu o conflito só piorar até o clímax lá no Concílio de Pisa. Isso pode explicar a relação de dependência e simpatia que Hus sentia pelas ideias e pela teologia anticlerical de John Wycliffe lá na Inglaterra. Se somarmos a isso o fenômeno que já descrevi do conciliarismo, ficará mais fácil entender, então, os pontos de partida de João Hus para se opor à forma como o cristianismo ocidental se configurava naquele momento. Em função de suas críticas à Igreja, ele acabou demitido da reitoria da universidade e foi exilado da cidade de Praga. No exílio, ele escreveu a obra De Ecclesia, em 1413, um livro fundamental para entender suas críticas à Igreja do seu tempo.
Neste livro, ele argumenta que o verdadeiro cabeça da igreja não é o Papa, mas Jesus Cristo. Ele condena também a corrupção e os erros da liderança papal, afirmando que a igreja pode sobreviver muito bem sem papas e cardeais, pois a base é espiritual e deve estar fundamentada nas Escrituras. Para John Hus, assim como foi também para John Wycliffe, o Papa não era, então, o verdadeiro chefe da igreja. O único chefe supremo da igreja era Jesus Cristo. E se o Papa errava, o que, segundo Hus, acontecia com muita frequência, a igreja não poderia ser submetida a uma liderança falível como a dele. Hus argumentava que a base da igreja deveria estar nas Escrituras e não nas decisões ou decretos papais. Ele afirma, então, que a igreja pode existir tranquilamente sem estas figuras, pois enquanto elas vão passar, a igreja de Jesus é que vai permanecer. Seção 3. A traição e a morte. Em 1414, a igreja convocou um concílio para Constança. O propósito ali era resolver a questão dos 3 papas. Mas as críticas de Hus não foram ignoradas e ele foi convocado para o concílio para se explicar. Inicialmente ele relutou, mas foi convencido ao receber um salvo-conduto do próprio imperador Sigismundo. Ele já sabia que a igreja não tinha muita paciência com críticas e a morte era uma grande possibilidade em um evento deste tipo. Mas ele acreditou piamente que o salvo-conduto poderia protegê-lo, mas estava completamente enganado. Ele não foi protegido pelo salvo-conduto. Assim que pisou em Constança, foi preso, com salvo-conduto e tudo. Sua recusa em renunciar às suas ideias, sobretudo sua defesa de que o Papa poderia errar e que a verdadeira autoridade da Igreja vem de Cristo e não de Roma, foi considerada ali uma heresia. O concílio iria durar até 1418, mas antes mesmo, em 1415, após um julgamento marcado por fortes imprecisões com os seus acusadores, insistindo em colocar na sua boca palavras que ele efetivamente não disse, John Hus foi condenado à morte. E assim, no dia 6 de julho de 1415, ele foi levado para a fogueira. Segundo relatos, ele enfrentou o seu martírio com coragem e com firmeza, orando e cantando salmos enquanto as chamas o consumiam. Tem uma lenda que correu muito entre os protestantes e sobrevive até os dias de hoje. Segundo ela, antes de morrer, ele teria dito algo assim: "Hoje vocês assam um ganso", que é uma referência ao seu sobrenome. Hus significa ganso. "Mas daqui a 100 anos surgirá um cisne que vocês não poderão queimar." Esta frase não deve ser histórica, mas serve para nos mostrar a maneira como os protestantes, depois, vão ligar a morte de Hus ao surgimento de Martinho Lutero, exatamente um século depois. John Hus morreu por criticar o autoritarismo eclesiástico e publicamente defender a centralidade das Escrituras Sagradas. Este certamente foi um grande legado para o cristianismo protestante. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e dê o seu like. Isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a divulgar o nosso conteúdo. Convido você para continuar comigo nesta série de vídeos sobre a Reforma, assistindo o próximo vídeo, porque nele eu vou falar sobre o mundo que deu origem a Martinho Lutero. Até lá, se Deus quiser.